Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com o André Carelli. Hoje temos mais um podcast aqui no MedZD. E André, tudo bem com você, cara? Tudo bem, Cauêzão? Como vai? Legal, André. Vamos então só apresentar para o pessoal, né, André? A gente vai fazer uma série de vídeos e esses vídeos eles vão virar podcast, então é um formato que a gente não estava fazendo. A gente já fez isso, mas não é algo que a gente fazia de forma regular e contínua. A ideia é que agora, daqui para frente, a gente faça uma série aí de vídeos e esses vídeos vão virar podcast. Acho que é uma forma da gente gerar valor aí para a galera e, querendo ou não, a gente produz mais material também. Pessoal, hoje a gente está retomando então os podcasts, faz algum tempo que a gente não grava. A gente tem lá mais de 50 podcasts atualmente no SoundCloud, que automaticamente vai ali para o Deezer, para as outras redes aí que vocês têm acesso ao podcast. Hoje, o que a gente vai fazer? Para essa retomada, a ideia é a gente falar um pouquinho do cotidiano, o que está acontecendo aí no Brasil. A gente vai fazer alguns comentários do mundo, que a gente tem amigos que está fora também, que a gente conhece um pouco. E esse vai ser o primeiro, e depois a gente vai começar a chamar uma galera de fora para a gente bater um papo, para a gente ver como que estão as coisas, pegar opiniões diferentes. A ideia aqui, como sempre, né, André, a gente sempre fazer algo aberto, algo de discussão. A gente não tem viés, né? Não tem um viés ideológico, não tem um viés político, então dá para a gente fazer algo bem bacana aí. Exatamente. E acho que a ideia principal também é colocar o Covid não só como a ideia da pandemia dentro do trabalho, mas também falar, cara, o que pode ser que caia nessa prova, né? O Covid foi citado no Revalida aí, acredito que vai começar a fazer parte também de testes no futuro. Atualmente, acho muito difícil cair aquele negócio de, qual que é o tratamento? Você entuba quando? Qual que é a saturação que você vai... Eu acredito que isso daí não vai ser a coisa mais próxima da realidade da galera para estar lidando nas provas. Mas sim, o Covid vai cada vez ser citado com mais e mais frequência. E falar um pouco do cotidiano é uma coisa que pode ser uma questão, né? Uma questão que pode cair. A questão de como que é esse processo aí das vacinas, o que é essa vacina emergencial, isso aí seria um tópico super legal para sentar e colocar em pauta na prova, porque não tem ali discussão. Qualquer medicação pode ser usada de modo emergencial e existe um guideline para isso. Ali não é questão de, eu concordo, não concordo, a vacina funciona, não funciona, mas é um processo da Anvisa. E que pode ser, por exemplo, olha, vai ser sei lá, o candidato vai ser entrevistado e você tem que explicar como esse processo para o conselho dos moradores do bairro, ou até você é de uma cidade pequena, o secretário de saúde quer sentar aí contigo e saber sobre esse processo, o que está acontecendo, que ele não entende muito bem. Então, eu acho que é válido, cara. É um tópico que não tem como falar que não é atual, não tem como a gente negar que ele está presente na vida de todo mundo, não só dos médicos. Só que é interessante para o médico conversar com outros médicos sobre isso, porque ajuda a gente a se unir também um pouquinho, né? A gente consegue trocar um pouquinho de informação e acredito que pelo podcast a gente não vai conseguir ter esse contato logo imediato, mas gera discussão, gera pensamento, gera crítica, fala, pô, eles estão passando por isso, 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 aqui na minha cidade é diferente, estão fazendo isso, 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 no meu país é diferente. A internet hoje nos deu a possibilidade de poder falar e não ter barreira, né? Isso depende, quem cair na página, quem achar o nosso material, quem começar a escutar, por qualquer razão que seja, até muitas vezes que não seja nem médico, pode, não tem problema, e é livre. Então acho que seria interessante, né, Cauê, a gente contar um pouquinho do que a gente está vivendo dentro de municípios grandes, né, você está aí pro lado de São Paulo, eu já estou no interior de São Paulo, e quem sabe depois até uns outros colegas no futuro a gente vê dos outros estados um pouco mais afastados o que está acontecendo, principalmente na vida do clínico, principalmente na vida do médico de família, o generalista que está lá embaixo, de frente, com o dia a dia, o posto de saúde virou uma porta de entrada que já era, né, e deveria ter sido, mas agora é de uma maneira escrachada, não tem como ninguém negar que o posto de saúde está fazendo uma grande diferença nessa pandemia. Você está em contato direto com a população e você é responsável ali por um bairro que muitas vezes quase tem uma população de uma cidade, dependendo de onde você mora, né? Como que tá as coisas aí, Cauêzão? Como que tá o seu contato atual aí com a pandemia? Então, André, hoje, assim, eu atendo 40 horas no ambulatório, né? Eu atendo dentro do ambulatório de uma fábrica. Então, a gente tem uma população lá de funcionários, pensando em 2 turnos, de mais ou menos 2.000 funcionários.
Então, é relativamente tranquilo quanto ao COVID, tá? A gente tem uma série de pacientes que têm sintomas, mas a grande maioria dos pacientes com sintomas são sintomas leves. Os pacientes com sintomas mais graves, normalmente eles passam no ambulatório e a gente já encaminha ele direto para o pronto atendimento ou para o pronto-socorro. Então, acaba que eu não pego um paciente com insuficiência respiratória, um paciente chega lá com uma saturação de 88, por exemplo, isso não vem acontecendo, tá? Além desse atendimento ambulatorial, eu também faço atendimento por teleconsulta. Teleconsulta, cara, se a gente pegar as últimas 4 semanas, aumentou muito a demanda, André, muito. Certo. Tanto por paciente que realmente tem sintomas, e também por pacientes que começa realmente pensar que tem COVID. Tem paciente, cara, que você faz a ligação ali durante a consulta, você pergunta, tô com dor de cabeça, dor nas costas, tô tossindo, doutor, tô tendo febre. Você aferiu a temperatura? Não aferi, mas é aquela coisa de dentro, assim, realmente tô sentindo que eu tô com febre. Aí você pergunta, mas você tá saindo, você tá trabalhando home office? Tô home office. E seus familiares? Todo mundo tá home office. Há quanto tempo? 3, 4 semanas. Então, assim, muitas pessoas estão, assim, realmente mimetizando os sintomas. Está acontecendo muito isso. As pessoas, elas começam a ficar preocupadas, até de consulta é um caminho relativamente fácil, né? A pessoa, ela vai e faz a ligação, então ela meio que se abre, e ela realmente está precisando disso. Então, tem muitas pessoas que realmente têm sintomas devido à Covid ou não, tá? Se eu falar hoje para você, muitas das pessoas que ligam, realmente elas não têm Covid. Simplesmente elas apresentam alguns sintomas e elas já acham que estão doentes. Eu acho que, infelizmente, a nossa mídia também proporciona isso, né? Você liga a televisão, você começa a ver números de casos crescentes, você vai para a internet, você vê números de casos crescentes, tudo está falando sobre Covid, e, infelizmente, a grande maioria das notícias são notícias ruins, especialmente aqui no Brasil. Então, as pessoas, além de realmente ter a doença, que é algo extremamente importante, relevante, mas tem muitas pessoas que estão ficando doentes também, e a parte psicológica, eu acho que a gente não pode deixar de lado, é algo que mudou. Tem algumas pesquisas já falando, André, que ao longo desse 1 ano de pandemia que a gente tem, a população mais afetada vão ser as crianças. As crianças no mundo, elas estão sofrendo muito. Imagina uma criança ficar 1 ano dentro de casa presa. Então, isso já é algo que a gente já imagina que vai surtir efeitos negativos no futuro próximo. Então, é algo bastante importante. Claudião, eu até depois quero prolongar um pouco mais a conversa para esse lado, mas eu tô com uma dúvida e realmente é curiosidade. Como eu tô mais pro público mesmo, SUS na veia, como que é essa questão da burocracia na fábrica? Cara, de afastamento, é 10, é 14, afasta hoje, não afasta, o cara chega, conversa contigo, fala, pô, doutor, eu tô com medo de ser despedido, e agora? Eu já tive um atestado há 4, 5 meses atrás ali de Covid, de suspeita, eu fiquei 15 dias, agora falaram que é 10, aí eu tô com medo de bater um número alto de atestados, e depois, e se eu pegar de novo? Quantas vezes eu vou ficar sendo afastado? Toda a gripe eu vou ter? Aí o paciente você começa a sentir até que de vez em quando tem uns que aparecem de todo momento, de todo segundo, realmente como você colocou, qualquer sintoma, olha, eu tô com dor no joelho, será que é Covid? Como também tem pacientes que eu vejo que, cara, tem medo de ir pro médico, não só pela questão de, olha, tenho medo de contrair o Covid, né, nesse ambiente que é um pouco mais hostil, dentro do posto de saúde, dentro do consultório, dentro de uma UPA, dentro de um pronto atendimento, mas ele tem medo do atestado. Ele tem medo realmente de qual que vai ser a consequência para ele. E tem outros profissionais, acho que no caso que você está numa fábrica não se aplica muito, mas tem muitos que são profissionais liberais. Chega e fala, eu paro de trabalhar? Sim, mas eu paro de receber no mesmo tempo, mas eu não trabalho para alguém, eu trabalho para mim mesmo, eu tenho que sair, eu tenho que fazer tal coisa, eu trabalho na rua, eu trabalho com vendedor ambulante. Essas são as dificuldades que eu tenho, só que eu nunca tive contato com o particular. Por exemplo, você está vinculado à fábrica, certo? Sim, André, eu sou médico de família em company, né? É algo que vem crescendo ao longo aí dos anos. Então, assim, basicamente é uma equipe de medicina de família que está dentro da fábrica. Aí tem um ambulatório que tem um atendimento ocupacional, que no caso tem 2 médicos, que são médicos do trabalho, e tem um médico assistencialista, que é o médico mais interligado ali. A gente faz uma ponte entre o ambulatório da fábrica e o convênio, tá?
Então, assim, a gente tem um convênio lá, um convênio grande aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especialmente. Uhum, Todos os funcionários dessa fábrica, eles têm convênio, tá? Porque tem uhum, alguns locais que os funcionários não têm obrigatoriedade de ter o convênio porque eles precisam pagar. Eles pagam uma uhum. taxa relativamente baixa, mas eles têm essa opção de pagar ou não. No caso dessa fábrica em específico, eles têm um acordo com o sindicato que é um preço realmente muito baixo, e aí todo mundo na fábrica tem a cobertura do convênio. Então isso é Certo. algo que ajuda bastante, tá? Eu tive a experiência também de trabalhar no SUS, eu estava no SUS no começo da pandemia, fiquei 9 meses ali atendido pelo SUS, então eu consigo fazer uma comparação relativamente boa, cara. O SUS, lá no começo da pandemia, na UBS, não tinha teste. O primeiro teste que chegou para a gente era o teste rápido, depois veio o teste, aí a gente fazia o teste, demorava 3 semanas para sair o resultado. É o Ainda tem PCR, né? o PC, o Começou com o teste RT-PCR. rápido e depois a gente começou a fazer o PCR, sendo uma alternativa bem mais viável, porque antes não tinha, né? E no início, logo no início, demorava bastante para sair o resultado, né? Uhum. Aí, depois de um determinado ponto, opa, começou a fazer 24, 48 horas, 72 no máximo, estava pronto. Então, foi algo que estava funcionando muito bem. Cara, quando estava funcionando muito bem isso, eu posso falar para você que estava funcionando até melhor do que na rede privada, tá? Hoje, a rede privada, aqui nesse momento, né, se a gente for pegar aqui dia 15 de março de 2021, realmente está bem complicado no estado de São Paulo, cara. Cidades do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que é onde eu tô, realmente está bem complicado. Você fala assim, a rede particular está melhor, está mais tranquilo. Se eu pedir um RT-PCR, vai fazer no mesmo dia e vai ser o resultado em 24 horas? Zero, tá? A probabilidade disso acontecer é muito pequena hoje. Realmente a gente está num momento muito difícil. Os hospitais conveniados também estão cheios. Então, exatamente nesse momento eu não sei como está no SUS em São Paulo, mas eu vi Uhum. que está demorando um pouco mais, não está do jeito que eu peguei ali no momento que estava relativamente bom de ficar prontos os exames lá em 48, 72 horas. Então, só para a gente comparar, André, mesmo sendo a rede privada, que teoricamente o convênio era para ser algo mais acessível, não é tão acessível, tá? O pessoal está tendo muita dificuldade também. Só para contextualizar, o pessoal chega no ambulatório, estou com dor de cabeça, vou atender esse paciente, faço atendimento, começo a correlacionar os sintomas, a história clínica, o passado do paciente. Muitos deles são jovens, pacientes que apresentam apenas um sintoma, ou uma dor de garganta, ou uma cefaleia. Só que hoje, o COVID, a gente sabe que tem diferentes apresentações. Eu já atendi paciente que tinha uma diarreia, por um acaso eu fui, solicitei o teste e estava positivo para COVID. Então, é muito difícil para a gente estar na linha de frente ali, realmente a gente diferenciar o que é COVID, o que eu vou encaminhar, o que eu não vou. Então, isso hoje na fábrica é algo que é bem, bem complicado para a gente montar um protocolo, André. Porque no Uhum. protocolo a gente monta um fluxograma. Opa, eu lembro que no começo, pelo SUS, a gente falava assim: quem tem síndrome gripal, a gente tem, entre aspas, um respaldo para pedir o RT-PCR. O Certo. paciente tem um estado febril, mais algum sintoma respiratório, vamos pedir o RT-PCR. Cara, só que na fábrica, às vezes aparece um paciente com dor de cabeça absurda e uma dor de garganta e ele vai comer, não sente o gosto da comida. Uhum. Ele não se enquadra ali, de repente, numa síndrome gripal, mas a gente começa a pensar, poxa, esse paciente pode ter realmente COVID. Então Uhum. é muito difícil a gente montar realmente um fluxograma, então a gente fica um pouco mais ali, poxa, esse paciente realmente eu acho que tem, esse não, e hoje a gente ainda pensa muito realmente na contaminação na fábrica. Então tem muito das orientações, nunca tirar máscara, no refeitório tem as divisórias, então cada um fica 1 metro e meio de distância. Então tem uma série de mecanismos para tentar diminuir a proliferação ou mesmo a contaminação de um para o outro. Então isso é o que a gente foca mais, tá? Realmente, pessoal, todo mundo de máscara, todo mundo no momento que abaixou a guarda ali, vai comer, tirou a máscara, manter essa distância, para mesmo as pessoas, né, os trabalhadores que tiverem positivo, pelo menos diminuir bastante a probabilidade dele contaminar outras pessoas, tá? E a questão do atestado, como que fica lá? A galera aceita bem? A fábrica olha para você de vez em quando e fala, ó, segura a mão, tá saindo muita gente? Ou pelo contrário, cara, afasta todo mundo porque eu prefiro afastar 15 do que ter que fechar um setor inteiro? Como Sim. que tá, Cauizão? No início, André, era muito isso. Fala assim, não, paciente tem dor de cabeça e você acha que está com Covid? Manda para casa. Ou manda para casa, ou manda para fazer o RT-PCR, deu negativo, volta, deu positivo, vai continuar os 14 dias em casa. Hoje é meio que equilibrado, tá? Eu não vou sair dando atestado de 14 dias para todo mundo, que nem estavam fazendo logo no início,
mas normalmente eu sempre mantenho as orientações e o paciente em observação. A gente tem uma enfermeira que fica fazendo as ligações, fica fazendo o controle do paciente, e os pacientes que têm uma probabilidade maior, de acordo com a história clínica ali, eu solicito o RT-PCR, faço um atestado de 5 dias, tá? Isso dependendo do período. Teve período que 7 dias eles não conseguiam sair com o resultado pronto. Então, eu estava fazendo um atestado de 7 dias. Agora, está entre 5 e 7 dias, que aí ele consegue voltar para mim com o resultado. Se o resultado vir positivo, ele nem volta mais para a fábrica, para o ambulatório. Ele manda uma foto do resultado e a gente já considera isso como positivo, afasta ele por 14 dias. Certo. Se vier negativo, o RT-PCR, ele volta, a gente faz uma avaliação e libera para voltar ou não, tá? Teve uma paciente que eu atendi ontem, a paciente veio com RT-PCR negativo, estava no 8º dia de sintomas, fez o RT-PCR no 5º dia, só que mesmo assim, ela estava sintomática. Eu falei, opa, essa paciente não pode voltar, cara. Não é porque o RT-PCR deu negativo que ela não necessariamente está com Covid. Então, isso é algo que a gente pode contar um pouquinho dessa experiência também, porque o RT-PCR não é perfeito, né, André? Hoje, ele é considerado o melhor teste, mas eu mesmo posso contar a história, né, o que eu ouvi comigo. Quando eu tive Covid lá em julho, eu estava sintomático, dor de cabeça, um cansaço absurdo, dor de garganta, uma amidalite que não tinha secreção, não tinha exudato, nada, mas tinha bastante sintomas. Fiz o teste, deu negativo. Continuei com sintomas, deu inconclusivo o meu segundo teste. E aí só no terceiro que deu positivo. Eu já estava aí com 20 dias mais ou menos de sintomas. Certo. Então, mesmo a gente tendo esses testes que a gente considera bom, ele não é perfeito, né? Certo. Então, só para concluir, na fábrica é mais ou menos isso que a gente faz, tá, André? Paciente que tem realmente uma história clínica que a gente acha que tem Covid, a gente pede para fazer o RT-PCR. Se o paciente entrar com um quadro mais grave, realmente algo que a gente já falou, esse paciente não pode nem ficar aqui. A gente já faz o atestado e manda ele para o pronto atendimento, tá? Cara, vamos lá, comparando um pouquinho com o SUS mesmo lá, com o postinho, não na parte hospitalar, que eu também faço essa parte, mas falando no postinho. Cara, é muito difícil hoje a gente colocar um guideline lindo. Falar, pô, mas vocês não estão seguindo um guideline? Cadê aquele papelzinho que fala, você tem que fazer isso, 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 isso? No começo não tinha. Depois ele foi aparecendo, muito tímido, alguns municípios fazendo dele, alguns estados fazendo dele, e o federal demorou para começar a fazer alguma coisa realmente ali para englobar tudo. Aí depois vem. Quando eles começaram a aparecer, era, cara, literalmente um inferno, porque ele mudava até uma vez no dia. Ó, chegou essa informação, a gente vai fazer dessa maneira. Eu não vou nem me alongar muito com os antigos, vou falar o que eu tô fazendo agora, atualmente, tá? Lógico, falando atualmente, desse momento que a gente está gravando, as coisas podem ainda mudar, daqui 6 meses, e quem sabe o que vai estar acontecendo. A gente tem uma janela de oportunidade. Não é um paciente que tem que fazer o PCR, que atualmente está fazendo swab nasal, que agora também apareceu o da saliva, né? Sim. Que é, vamos dizer, mais confortável para o paciente, ele é uma forma rápida, ele como se fosse a gotinha do sangue, só que ali realmente é daquela mentalidade do HIV. A gente tá vendo bicho, a gente não tá vendo anticorpo. O que a gente tinha lá atrás era de anticorpo. Então demorava ainda mais para ficar positivo. O cara que tava com tosse e febre agora, para criar anticorpo, pode ser que depende do corpo de cada pessoa, mas mais ou menos, vamos colocar 2 semanas para ser bem seguro, assim, para começar a positivar. Algumas pessoas podem positivar antes, lembrando que é difícil você sentar com o paciente e falar, quando foi seu primeiro sintoma? Ele fala, terça-feira. Mas o senhor não teve dor de garganta? Não, tosse eu tô tendo já faz 2 semanas. Fala, nossa, e agora? Como que eu calculo? Então tem essa dificuldade também. Sim. Aí tem a janela de oportunidade, que é entre o 3º e 8º dia, que a gente estava fazendo o swab nasal, tá? Eu acho que o da saliva ficou mais ou menos parecido entre o 3º e o 8º dia também. E depois, se você tivesse dúvida ainda, você poderia complementar com o teste rápido para ver se o anticorpo apareceu. Em Campinas, que é o interior de São Paulo que eu estou trabalhando, ainda tem uma dificuldade com essa questão do tempo. É muito raro ver um paciente de novo em 3 dias. Lá ainda demora uns 10 dias, então a gente tenta afastar ele o mais rápido possível.
E aí tem a liberdade, vamos dizer, do SUS, que eu acho que é muito superior à atenção primária do SUS comparado com a atenção particular, porque a gente acaba falando a mesma língua e a gente tem um controle um pouco maior e uma dinâmica onde eu tenho linhas para ligar e conversar, ir atrás e correr, tem um infecto que eu posso falar a qualquer momento, ele já consegue me dar uma informação ali do município, que consegue ter acesso ao secretário de saúde, consegue falar do âmbito do estado, consegue falar no federal. Então a gente conseguia ter uma dinâmica e trabalhar em equipe falando a mesma língua. Onde, vamos dizer, num pronto-socorro, dependendo do plano de saúde, pode ser o plano de saúde tem todo o direito de falar, olha, eu estou fornecendo esse tipo de exame para esse tipo de paciente. Tá, mas quem que deu esse guideline para você? Você está seguindo da onde? Ele tem o direito de fazer o dele, se ele quiser. Sim. E aí atrapalha um pouquinho a sua conduta. No público também tem esse mesmo problema, só que é difícil o Ministério, a Secretaria de Saúde, todo mundo pensar vamos dizer, numa coisa de gastos. Ele tem um limite de dinheiro, certo? Só que ele tem aquela sensação de tipo, pô, agora eu tenho que gastar mesmo, não tenho que fazer. Acho que nunca o intuito, vamos dizer, do Ministério da Saúde foi ter lucro. Acho que nunca, e nem vai ter um momento que a saúde pública no Brasil vai dar lucro. Sempre é um gasto e ponto final. Sim. Agora, no particular, não deixa de ser uma empresa, certo? Sim. Alguém, alguma hora, vai ser cobrado e falar, pô, a gente tá gastando mais do que a gente tá ganhando. Não tem como. Então, plano de saúde para pandemia é complicadíssimo. Se a gente pensar até na questão de seguro de vida, que teve essa conversa lá atrás, pô, seguro de vida, querendo ou não, particular e assim por diante, independente da marca, eles têm cláusulas que muitas vezes falam, pô, catástrofes naturais a gente não cobre. E aí, pandemia é uma catástrofe natural? Não é? Pandemia entra, não entra? Teve até essa discussão, muitas vezes, que teve até problema com o CID, se você colocava o CID ou não do Covid, ou não colocava, para não gerar esse problema para a pessoa. Cara, até hoje a gente não tem, já estamos passamos já de um ano de pandemia oficial aqui no Brasil, e a gente não tem resposta para tudo isso. E esse é o que você trabalha o dia todo. Hoje a gente está fazendo dessa maneira. É o melhor? Não, não é. Você tem certeza de tudo que está fazendo? Não tenho. E eu me assusto muito com outros profissionais que eu acabo encontrando no meio do caminho que tem muita certeza. Que falam, não, é assim, tem que ser assim, é exatamente assim. Eu fico preocupado. Aí não vou nem me alongar também pela questão de tratamento. Se faz tratamento precoce, se faz tratamento não sei o quê, se faz isso, se não faz aquilo. Aí virou aquela questão política que, mesmo a gente não tendo o intuito aqui de falar de política, não tem como falar que isso não afeta. As informações que você recebe todo dia pela TV, a maioria delas tem um intuito de uma propaganda. Eu sou bom, você é ruim, eu sou melhor que esse, eu sou pior daquele, vota em mim, não vota nesse, e assim, a culpa é sua, a culpa não é, você tá matando o povo, você não tá matando o povo. E você, dentro do SUS, principalmente dentro do SUS, dentro do público, não tem como você separar a política de saúde pública. Sim. Porque é uma baita de uma bandeira, né? Você colocar para alguém que alguém tá salvando a população e outro tá matando a população, cara, que bandeira linda. Fica muito fácil para você instigar alguém a ganhar ou perder votos. E isso vira uma briga sensacional, cara. Até hoje, a gente tem dificuldade com questão de reinfecção. Sim. Lá no começo era para falar a gente recebia uma orientação de, olha, não tem reinfecção. Não, peraí, tem a possibilidade. Não tem. Não, calma, tem a possibilidade. A gente tá estudando o negócio ainda. Como assim? Você tá vendo um bicho que a gente não tem nada de conhecimento atual a longo prazo disso? Não tem. Aí depois começou, talvez tenha, talvez não tenha. Aí foi enrolando. Algumas pessoas tinham orientações que dava para o paciente e falavam, você pegou, agora não pega mais. É que nem catapora. Fala, cara, como você tá falando isso? A gente não tá no momento de dar esse tipo de testemunho, principalmente para o paciente. Espalha como se fosse pólvora, tanto pro ruim quanto pro bom. Sim. Só que agora a gente não sabe o que é o bom e o que é o ruim. Sim. Aí tem essas dificuldades. As dificuldades que eu tinha com atestado eram gigantescas, cara. Eu falava, olha, preciso dar 14 dias pro senhor, doutor, não tem como fazer só 2? Não tem como fazer só até o resultado sair? Falou, mas eu não sei quando o resultado sai. Mas e se eu não tiver? Pô, se você não tiver, você volta a trabalhar. Tá, e se mês que vem eu pego? Aí você tem que testar de novo. Falou, mas eu vou ser demitido. E tem empresas que fazem essa política, não tem o que fazer. E dá justa causa em alguns casos. Sim.
Cara, e é isso que a gente tá vivendo agora lá no momento. Acho que aí não tem muita distinção, se é no SUS, se é no particular. O médico tá perdido, o paciente mais perdido ainda, tem algumas pessoas se aproveitando da situação, uns para criar, olha, você quer o remédio tal, vai no consultório tal, que lá tá prescrevendo direto e reto. Ó, o pronto-socorro tal prescreve esse remédio, o do outro pronto-socorro não prescreve. Aí veio a discussão do, olha, o médico tem liberdade para, nesse momento da pandemia, resguardado pelo CRM, que ele tem a liberdade de testar certos medicamentos que podem ser usados. Não vai ter um conselho de ética atrás disso falando que foi má prática. Cara, mas é uma liberdade. Aí o outro olha para o médico que prescreve e fala, você está errado. Você está prescrevendo, você está fazendo mal para o paciente. Aí tem o outro que olha e fala, não, você não está prescrevendo, você está matando pessoas. Nenhum dos dois sabe o que tá falando, nenhum dos dois tem certeza, mas vira essa briga ideológica aí. Cara, e é pesado. Aí chega o paciente também para você, olha, doutor, o cara me prescreveu isso, parece uma lista de supermercado. O cara prescreveu o paciente. O que eu tomo? E agora, o que eu falo pra esse cara? Eu falo a minha conduta, tem medicamento ali no meio que eu não entendo, se é mistura de vitamina com isso, 2 tipos de antibiótico. Aí falou, pô, eu até conhecia aquele o feijão com arroz, que são os mais famosos. Tem a ivermectina, que a galera passa, tem cloroquina, que passa, tem o zinco, tem a vitamina D, e de vez em quando a azitromicina, que também é um antibiótico, que começou lá atrás, esse papo todo. Independente se eu acredito nisso ou não vem ao caso. A gente quer mais conversar sobre as dificuldades que a gente está lidando. Justo. E aí, se eu sou contra, o que eu falo? Se eu sou a favor, o que eu falo? E se eu sou a favor, mas é a receita que olha, eu dou ivermectina, mas eu não dou cloroquina, aqui tem os dois. Ou é o contrário. Só tem cloroquina, eu dou ivermectina. Aí, cara, vai fermentando aquilo, e é um atrás do outro. A quantidade de paciente que você está atendendo lá, tudo virou meio pronto-socorro. A telemedicina virou uma maneira de muita gente que tinha medo de ter acesso a esse tipo de, pelo menos tirar dúvida, porque ninguém é obrigado a nascer sabendo. Não é todo mundo que teve educação médica. Não é todo mundo que sabe mesmo como lidar com a própria saúde. Até hoje você pode falar para pessoas que, olha, doutor, que eu não estou comendo açúcar, estou engordando, o que o senhor come? Eu como batata, macarrão, farinha de mandioca e feijão. Fala, cara, isso é carboidrato, não deixa de ser um açúcar. Fala, não é doce. Então você lida com essas pessoas que têm essa dificuldade. Imagina para a questão da pandemia. Sim. Fora os medicamentos ali, não, que esse daqui é bom para imunidade, é uma folha tal, é um chá tal, é uma erva. Cara, eu tenho muita mesmo dificuldade com tudo isso. Tenho dificuldade com os colegas, que cada um quer fazer uma coisa. Ninguém quer parar para sentar e ler, porque eu vejo muita preguiça e muita indisposição muitas vezes. Outros, não é nem questão de indisposição. Ele tem já a mente dele formada e ele não quer ser balançado, porque daí ele se sente inseguro. Falou, não, esse é o tratamento, isso aqui tá fazendo certo, eu não quero nem saber, eu não quero, não fala nem comigo. Você viu a pesquisa? Eu não quero saber de pesquisa nenhuma. Para, chega, não aguento mais. E vem a questão da saúde mental, como você colocou, Cauezão, que já tá bem claro que o final do Covid, vamos dizer assim, a gente não sabe quando vai ser, mas quando vai ter um final, vai ter a questão da saúde mental. Quanta gente ficou desestabilizado, quanta gente já estava desestabilizada e piorou ainda mais a situação. O medo com a saúde, o medo de eu tô doente, o medo de eu preciso de remédio, isso já era uma coisa famosa na psiquiatria como um todo. Tem vários quadros psiquiátricos que é embasado em cima dessa questão da saúde. Aí você coloca uma pandemia, 24 horas, do cara lá na TV, os da Atena da vida, aquela galera, nossa, põe a curva da morte aí, vê quanto estão morrendo. Gente, não esquecer que, olha, no programa que a gente conversou com vocês hoje, agora morreu tantas pessoas. Dá aquela sensação que tem corpo espalhado na rua. Sim. É complicado a situação que a gente tá vivendo. E, Cauê, outra coisa que eu queria também saber contigo dentro da fábrica aí que você está trabalhando, qual que é a postura da galera com a sua liberdade do que você pode e o que você não pode fazer? Eu tenho meus limites dentro do SUS agora, nesse momento, que tem muita coisa que tem um protocolo para ser seguido. Sim. Geralmente é do Ministério da Saúde que a gente segue, mas a prefeitura pode dar o palpite. Quem que para você que dá os protocolos, quem para você fala a gente vai seguir isso, quem que realmente lida? Eles respeitam esse tipo de protocolo, eles vão atrás ou não, eles criam o deles mesmos, como que tá?
No geral, André, na fábrica, tá? Na fábrica eu tenho autonomia para prescrever o que eu quiser, cara, tá? Se eu Uhum, quiser fazer aquela receita gigantesca que não é algo que eu faço, eu posso uhum, fazer, tem essa autonomia, tá? Em relação ao convênio, a solicitação de exames, eu tenho que seguir alguns padrões, né? uhum, Então, se eu pedir um RT-PCR, eu faço uma carta, coloco sinais, sintomas e por que eu estou pedindo aquele exame. Eu faço basicamente uma justificativa, tá? uhum, Não é nem algo muito complexo, é algo relativamente simples, mas tem que ter essa cartinha junto com o paciente quando ele vai lá fazer o RT-PCR, se ele for fazer no PS ou uhum, no laboratório, tá? Em relação ao tratamento que eu te falei, né, não tem essa dificuldade, realmente como médico ali, meu CRM, eu posso fazer o que eu quiser, e isso é algo que me dá uma segurança legal. O fato de eu estar todos os dias lá de segunda a sexta, eu acabo conhecendo. Você pega uma população de 2.000 pessoas, é muita gente, uhum, mas, à medida que você fica um tempo, 4, 5 meses, que é o período que eu estou lá, eu já conheço muitos dos funcionários. Então, opa, eu sei quem tem bronquite, eu sei que tem DPOC, eu sei que tem uma insuficiência cardíaca. Isso ajuda muito. No SUS, ainda mais, cara. Quando eu estava lá no SUS, já estava mais de um ano na estratégia da saúde da família, tinha paciente que eu sabia que uma vez por mês ele descompensava. A uhum, saturação daquele paciente era 92, cara. Então ele chegava para mim, saturando 92, eu falava, e seu João, tudo bem com o senhor? Ah, doutor, tô saturando 92 aqui, mas tô melhor do que ontem. Cara, os uhum. 92 é o basal dele, sabe? Certo, É diferente de você estar no pronto-socorro, fazer plantão um dia em cada pronto-socorro. Que certo. aí eu acho que é uma situação muito mais difícil para o médico, que ele não conhece o paciente. Quando ele vê aquele paciente saturando 92, ele não vai pensar que é o basal do paciente. Ele fala, pô, esse paciente tem alguma doença respiratória aguda, vou ter que tratar esse paciente. Aí o médico acaba, peraí, vou mandar ele para onde? Vou internar? Não, não tem vaga para internar. Meu chefe já falou que é só para internar caso grave. Aí acontece muito de sair realmente com uma receita gigantesca, falar, não, ó, toma isso daqui, que uma dessas medicações vai ajudar o senhor. Então, aí vai muito do custo-benefício. Infelizmente, eu acho que isso acontece muito. Para quem está na estratégia da saúde da família, que já conhece grande parte dos pacientes, eu acho que isso é muito bom, cara, nesse sentido. Por isso que o SUS é extremamente poderoso na Certo. pandemia, especialmente. O fato de você conhecer o paciente, você já tem uma visão diferente dele. O fato de eu estar na fábrica, já conhecer a maior parte dos pacientes, também eu acabo tendo uma visão diferente, mesmo estando ali no particular. Então, isso ajuda muito. Eu acho que esse acompanhamento é incrível, cara. É realmente o que as pessoas deveriam ter. Se você pegar uma pessoa que faz acompanhamento com médico de família já há 1, 2 anos, provavelmente o médico de família ele vai conseguir orientar muito melhor do que ele ir no médico, melhor médico do estado de São Paulo, mas ele passar pela primeira vez com ele. Com certeza. Com Tem muita, certeza. tem muita heterogeneia, né, André? Infelizmente, Oxe. heterogeneia é algo que já existia, agora na pandemia só crescendo e crescendo muito, devido a essa insegurança mesmo da gente não, é o que você falou, por melhor que o médico seja, ele pode seguir um protocolo estadunidense, um protocolo russo, um protocolo europeu, então a gente fica um pouco à mercê ali das pesquisas científicas, né? E a Uhum. gente, cara, o Covid é algo muito dinâmico, é o que você falou, num determinado momento era uma coisa e não é mais. Passou 1 mês, 2 meses, já não é mais aquilo lá. Então é algo muito dinâmico, que toda hora você tem que realmente ficar raciocinando, tendo essa experiência clínica para ver o que está funcionando, o que não está. Se a gente for seguir ali a medicina baseada em evidências, cara, a gente vai fazer só paracetamol e dipirona para o paciente. A gente vai Uhum. só dar sintomático, porque a azitromicina está comprovado que vai melhorar. Eu não quero entrar muito nisso, né, para a gente não gerar discussões, mas Certo. realmente a gente não tem, né, provas evidentes que a vitamina D, vitamina C, zinco vai melhorar, né? Então, é algo que, se a gente for seguir a medicina baseada em evidência, que é algo que hoje, especialmente na medicina da família, é algo que a gente tende a seguir muito, né? Então, realmente, a gente fica bem com as mãos atadas. Imagina, eu vejo muito, assim, já peguei receitas gigantescas, especialmente de hospitais grandes, famosos, que as pessoas com um poder aquisitivo ali médio para alto vão nesses locais, e se o médico dá uma dipirona, um paracetamol para esse paciente, O cara, pau vai comer, né? Vai ficar feio pro cara se ele falar, você tá tirando para fazer isso, eu ia no postinho. exato. E no SUS a gente tem essa facilidade, né? O paciente chega lá, cara, você vê a saturação dele, faz uma ausculta, vê a temperatura, vê os sinais vitais, está tudo bem. Mesmo que ele tenha uma tosse, alguma coisa,
Cara, você fala assim, ó, senhor, já acompanho o senhor há algum tempo, seu João, vou fazer para o senhor aqui essa medicação. O senhor vai tomar essa medicação quando o senhor tiver esses sintomas. Se o senhor não estiver bem, o senhor volta que amanhã que eu vou estar aqui também, vou vê-lo sem problema nenhum. Cara, Certo. isso é um diferencial muito grande. Gigantesco. A gente consegue Gigantesco. atender melhor esses pacientes, por incrível que pareça, ou na estratégia, no SUS, ou dentro de um ambiente fechado, que nem a fábrica, por exemplo. Usando até esse gancho para falar uma experiência que eu tenho, que eu fiquei, de um lado, muito feliz de poder ter tido isso e não ter tido nenhuma consequência grave, por causa da questão da exposição que eu tive, né, no trabalho, que é a atenção hospitalar. Eu fiz pronto-socorro durante bastante tempo e era do SUS, do maior hospital que tem na cidade. Então ali era realmente aonde tem que resolver. Não tem mais para onde mandar, é aqui, certo? Sim. Você pode até ter a necessidade de colocar um paciente para lá, um para cá, mandar para um hospital que está menos carregado, outro, mas era ali que o paciente chegava no finalmente. Tá. E também tinha muito paciente que escolhia aquilo como porta de entrada. Aí complicava. Tinha o paciente que chegava realmente descompensado, realmente tinha as insuficiências respiratórias que eram constantes, e ao mesmo tempo que tinha a galera que estava lá para a primeira consulta do primeiro sintoma. Sim. Dentro do hospital teve que se fazer alguma maneira, algum fluxo para conseguir atender tudo isso, porque a demanda era gigantesca, era muito grande, 24 horas que não para, trocava e sempre tinha gente. Varava a noite, assim por diante. Já era uma realidade daquele hospital sem pandemia. Com pandemia, ficou alarmante. Sim. O bom do hospital, quando eu estava lá que eu me sentia, eu sempre sabia que eu tinha retaguarda de uma imagem. Lá eu consegui uma tomografia computadorizada com muita facilidade. Isso foi realmente uma coisa que o próprio hospital sentou e falou, olha, do jeito que a gente tá, a gente precisa de alguma ferramenta, principalmente para tirar dúvidas em certos momentos. Tá? Então, fazer a gasometria e a tomografia computadorizada ajudava muito a gente a tomar decisões, principalmente para pacientes difíceis, complicados, que a gente não sabia mesmo, não ficava em cima do muro, e assim, a gente tem que dar uma resposta. O que era ruim de lá? Não tem aquele retorno, certo? No pronto-socorro, não tem uma volta daqui 3 dias para ver como o senhor está. No posto, eu me sinto muito mais à vontade nesses momentos e falar, vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo, tá? Mas eu não vou voltar a trabalhar? Não, não vai. Vai ficar 3 dias em casa, a gente vai acompanhar nesses 3 dias. Nesses 3 dias, se for necessário, o senhor vem aqui todo santo dia, a gente vai dar uma olhadinha no senhor, tá? As meninas também ligavam, perguntavam como que tá, o que tá acontecendo. Então ali eu tinha uma dinâmica totalmente diferente do hospital, onde num local eu tinha coisas para, como exemplo, a gasometria e a tomografia computadorizada, que ajudava muito. No outro eu não tinha, mas lá eu conseguia rever o paciente muito mais vezes do hospital. E dentro do hospital a gente tem realmente essa limitação. Fala, cara, tá cheio. Não tem leito. Não tem mais nada. E agora? O que a gente faz? Tem que se virar, tem que dar um jeito, você não pode deixar o paciente desatendido. Aí você começava lá no comecinho, nos primeiros dias de pandemia, do pronto-socorro, as notas, vamos dizer, de corte estavam lá em cima. Não. Começou com uma saturação menor que 94, isso aqui já tem que estar de olho. Lógico, levando em consideração, é um paciente que tinha COPD, DPOC, longa data, fumante, a saturação dele sempre foi assim, a história dele sempre foi assim, ou começou agora, nunca teve falta de ar. E a asma, que entra nesse tudo, nesse meio, porque no pronto-socorro tem insuficiência respiratória, agora o que está causando? No primeiro momento, na triagem, vamos colocar todo mundo junto, mas e se não for? E aí, a gente separa quem tá com febre de quem não tá com febre? E espaço físico? Não tem espaço físico para todo mundo. Mesmo que quisesse, olha, falta também enfermeiro e médico. Tudo bem, tem espaço físico, tem leito sobrando, mas a gente não tem médico, não tem enfermeiro para dar conta de tudo isso. Sim. E aí, o posto de saúde, você tinha simplesmente a questão que não tinha nem opção, né? Você não vai internar ninguém no posto. Aí eu vou mandar para o pronto-socorro. Como que eu mando para o pronto-socorro? Em teoria, se você for seguir os livrinhos bonitinhos, você tem que chamar o SAMU, dependendo da situação que o paciente tá. Mesmo que ele consiga falar, não sei o que, você tem o medo dele desestabilizar quando eu mandar embora. Sim. Mandar para o pronto-socorro. Fala, não, eu vou a pé. Fala, ixi, meu Deus, e agora? Piorou ainda. Tô de carro. Não, tá com alguém? Não, tô sozinho. Ixi, e agora? O que eu faço? Mas eu deixo ele no posto também? Será que isso é bom ou será que é ruim? Porque ele é um paciente possivelmente positivo. Se eu estou encaminhando ele para um pronto atendimento no posto,
cara, eu tô preocupado. Realmente eu tô colocando com muita, vamos dizer, tá mais para sim do que para não. E aí eu deixo ele esperando dentro do posto de saúde, junto com a gestante que veio fazer pré-natal, junto com as crianças que veio fazer pericultura, junto com o vovozinho diabético, hipertenso, que tá lá esperando para fazer o exame de rotina dele, porque já ficou quase 3, 4 meses sem acompanhação nenhuma, perdeu quase todo o tratamento que vinha fazendo. Sim. Cara, era complicado. E viver esses dois mundos ao mesmo tempo era ansiedades diferentes. Cada lugar você ficava nervoso de uma maneira diferente, por uma razão diferente. Lá no posto você tem muito mais tempo a sentar para conversar, então muitas vezes vira uma conversa um pouco mais quente, vira uma conversa onde tem um pouquinho, se a pessoa não tem uma mão ou se está de saco cheio, a chance daquilo sair de controle é muito grande. No pronto-socorro não tem discussão, já está todo mundo na tampa, o negócio é tão fervoroso, a energia que tá lá, a velocidade que está acontecendo as coisas é tão rápida que está todo mundo no limite, tanto o médico quanto o paciente. E vivendo e vendo a diferença, eu vi o quanto que é aquilo que a gente conversou lá no começo, o quanto faltava essa liderança, o quanto que faltava unir tudo para ter uma justificativa, para ter uma resposta. Eu entendo que em certos momentos não tem como, não teve. Estava começando, mas depois de um ano de pandemia, tem certas coisas que não foram decididas e que não bateram o martelo e que ninguém quer se pronunciar sobre, com medo de retaliação ideológica, política, de não sei o quê, se o meu partido deixa ou não deixa eu falar. Porra, cara, tipo, é uma coisa super preocupante. E eu acho que muitas vezes isso agrava muito mais a situação do que realmente a pandemia somente. É a pandemia com a desorganização médica. E a gente viu o reflexo até em outros países, né, Cauê? Se colocar os Estados Unidos com o Brasil, os Estados Unidos tem muito dinheiro, tem muito mais poder bélico, tem muito mais poder econômico, tem muito mais ferramenta, tem muito mais tomografia, tem muito mais pessoal equipado e preparado do que no Brasil. E, cara, chegou um momento que os dois estavam batendo de igual. Imagina o Brasil sem o SUS, o que teria acontecido? Sim. Certo? Nossa, é preocupante, né? Demais, André. Eu acho que realmente a gente faltou essa liderança. A gente não tinha alguém para alguém se espelhar, para olhar para cima e falar assim, puta, eu confio nessa pessoa, vou fazer igual. Ela não necessariamente teria que estar perfeita, porque realmente meio a pandemia no mundo, a gente está aprendendo até hoje, né? A gente tem algumas referências, tem o podcast pessoal da USP, por exemplo, que é o pessoal que está atendendo Covid de montão lá no HC, que é um dos lugares não só da América do Sul, mas do mundo aí, que atende mais paciente Covid. Então, é um pessoal bastante bacana, assim, cara. Eles compartilham bastante informações. É difícil falar assim, eles são excelentes, tudo que eles estão fazendo está sendo muito bem feito, mas, assim, eu acho que eles estão se esforçando muito e tem bastante material deles. Então, eu acho que é bacana, no mínimo, você ter uma visão crítica em tudo, né, André? É uma iniciativa, né, Cauêzão? Pelo menos é uma iniciativa. Mesmo das vacinas, né? Você fala, qual que é a vacina melhor? Esse é outro ponto que a gente queria conversar contigo também. É algo muito, muito difícil, e independente se ela foi feita na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, cara, é muito, muito complexo isso, é tudo muito, muito difícil. Eu acho que, infelizmente, a gente não teve uma referência de falar assim, pô, a gente tem alguém que é referência. Teoricamente, o Ministério da Saúde tinha que ser nossa referência, né? Eu acho que até para as unidades básicas de saúde chegava para a gente declarações, falava, pegue esse papel e siga isso. Então a gente lia e falava, pô, legal, assim, talvez eu não concorde 100%, mas, assim, é uma referência, estou respaldado, então de alguma forma ajudava um pouco, mas era muito incompleto, né, André? Eu acho que chegava, demais. Era tudo muito incompleto. Acho que o que funcionava bem era em relação ao fluxo. Aqui que eu vou considerar Covid, aqui que eu não vou, mas em determinado momento que não era para considerar Covid virou algo que era para considerar. Então, eu acho que o Brasil ele penou bastante, cara. Ele demorou para tomar algumas atitudes e até hoje, né? O que você falou, né? Estamos mais de um ano de pandemia e a gente não aprendeu. Se a gente pegar diferentes estados do Brasil, é provável que em outros estados esteja sendo feita uma medicação mais do que em outro. E o médico ele tende a começar a fazer alguma coisa, opa, deu certo, continuo, não deu certo, eu paro, né? Por mais teimoso que seja um médico, cara, se ele começa a fazer uma coisa e não dá certo, ele vai parar, ou ele vai raciocinar, falar, opa, isso daqui não está ajudando. E como a gente vê que o Covid, por mais complicada que seja a doença, é uma doença que, se a gente pegar em porcentagens, não é a grande maioria dos pacientes que tem um caso grave.
Então, se você prescreveu hidroxicloroquina, ou ivermectina, ou simplesmente paracetamol, é capaz que esse paciente fique bem depois de alguns dias. Então, isso nos dá mais dificuldade ainda, porque você fala, Sim. pô, o que fez bem para esse paciente? Foi o paracetamol que eu deixei ali para ele para febre, para dor de garganta, ou foi a hidroxicloroquina e ivermectina que eu passei para ele? Então, é difícil, os Sim. sintomas são muito abrangentes, tem paciente que realmente tem um sintoma, outro não tem. É muito difícil, André. É uma situação muito difícil. Acho que a gente não pode criticar. A ideia é realmente a gente tentar unir, né, cara? Eu acho que isso está faltando. O pessoal deveria ter essa humildade e falar assim, pessoal, vamos se unir, vamos ver o que funciona, o Isso. que de repente é melhor para as pessoas, não melhor para a política, não melhor para o político, para o outro. Só que realmente a política é o que você falou, tem muita influência e as pessoas estão tentando utilizar isso de alguma forma. Opa, eu vejo que está dando errado, não, deixa dar errado, e que no momento ali, na hora que tiver que fazer, eu vou começar a jogar isso daí na TV, vou começar a mostrar que aquele político é incompetente. Então, em diferentes municípios, né? Eu acho que especialmente nos municípios isso deve acontecer muito, cara. Sim, Então, gigantescamente. virou Ah, uma arma política, né? Muito. e aí só vem essa questão do tempero da vacina, né? Porque a vacina, não, aí não tem nem como a gente não colocar que é uma grande briga política e acabou, Fato, certo? hoje é. A grande briga política, ideológica, de um monte de outras coisas, onde o que mais deveria se levar em conta realmente era informação, números, e vamos lá, e vamos tentar resolver isso o mais rápido possível, para todo mundo realmente conseguir. Eu não consigo entender aquela galera que fala que, não, tem gente que está querendo que a pandemia continue, que está querendo que as coisas piorem. Cara, não tem ninguém que está saindo ganhando com isso. Não teve nenhum país que ficou mais rico por causa disso. Sem pensar ainda em começar com aquelas brigas de China isso, Estados Unidos isso, Brasil isso e ainda vai. Não tem como falar, todo mundo pagou um preço, e um preço muito alto. Aí você coloca a questão da vacina, onde a gente não tem ainda os protocolos bem elaborados e não tem uma linha de comunicação estabelecida. Acho que isso é um dos maiores erros que aconteceram nessa pandemia e que eu sinto na pele todo santo dia. Não tem uma linha de comunicação com ninguém, com nada. Você tem que sair correndo atrás, você tem que ver, e tem uma galera que não tem paciência nenhuma para fazer isso, já não fazia antes, imagina agora. Sim. Aí cada um faz o que quer, beleza? Aí tem mais dúvidas que aparecem. E agora, o cara que foi vacinado, o que eu faço com ele? Porque já tem uma galera que está vacinada, principalmente profissionais da saúde, o que eu faço com ele? E aí, é vacina? O problema foi da vacina? Efeito colateral da vacina? Não é efeito colateral da vacina? Beleza. Já dificultou mais ainda. Todas aquelas dúvidas que a gente apontou até agora, mais essas novas. Sim. Outra, é uma vacina só que a gente tem? Não. Não é uma vacina só. Se você... Eu não tenho todas de cabeça, mas tem a Covaxin da Índia, se eu não me engano. Tem a Sputnik da Rússia. Tem a Oxford do Reino Unido. Tem a Pfizer e a Moderna dos Estados Unidos. Que mais? E tem a Coronavac China, Brasil, aí, que tá no Butantan e assim por diante. Cara, são 6 vacinas, velho. Pro mesmo bicho. Para efeitos colaterais diferentes. Para resultado de imunizações diferentes. Pra uma população gigantesca que passa dos 200 milhões de habitantes. Com o tempo que demora para chegar a tudo isso. Com o tempo que demora para vacinar todo mundo, porque não é simplesmente se tivesse duas doses para todo mundo, ou uma dose, dependendo. Tem a Johnson Johnson também dos Estados Unidos. Para vacinar toda essa galera vai demorar muito tempo. E a gente não tem nem a linha de comunicação ainda. Tem muitas vezes que coisas que aconteceram, coisas grandes que aconteceram, a gente descobriu pela TV. Sim. Estando ali no posto de saúde, estando ali junto com a galera, estando ali direto ligando para ministério, direto ligando para a Secretaria de Saúde, e todo mundo no momento fala, não, eu tô sabendo isso agora, porque a TV falou. Você fala, caramba, velho, o quanto ruim a gente tá nessa questão. Sem comunicação não dá para unificar. Sem unificar a gente não vai falar a mesma língua. E aquele ciclo vicioso. E a gente fica para trás. E a gente ainda acaba lutando entre a gente. E então enfraquece ainda mais a questão do atendimento ao paciente, a questão do atendimento à população. E a gente fica preso nisso durante mais tempo do que precisaria. Mas é a nossa realidade, é o que a gente está vivendo, não é só o Brasil, todo mundo está vivendo por isso, em alguns lugares melhores, outros piores, todo mundo está errando, todo mundo está acertando.
O problema é quando você pega o erro ou o acerto para falar que eu tô certo, você tá errado, Cauê, então tudo que você falou daqui para frente não vale mais nada. Ou se não, que eu acertei, então, ó, daqui para frente tudo que eu falar é certo. Então todo mundo tem que me seguir por causa disso. Isso é perigosíssimo, cara. É triste mesmo, velho. E eu fico muito triste também com a própria... os próprios médicos, né, cara? Eu não sinto ninguém querer se unir, ninguém querer conversar, ninguém querer falar, não tem um movimento dos médicos, sabe? Os médicos não estão se movimentando de uma maneira para realmente fazer isso acontecer. É uma classe que meio que também falou, cara, tô junto com vocês, eu não tenho responsabilidade. A gente tem uma certa responsabilidade porque a gente conhece alguma coisa. A gente tem grandes especialistas no Brasil, né, André? A gente tem grandes pneumologistas, tem grandes infectologistas, que eu acho que eles poderiam aparecer mais. Hoje a internet é um canal muito importante. Sim. E muitos deles aparecem na televisão, de alguma forma a entrevista tem aquela certa manipulação, eles puxam o que eles querem puxar, e o cara não tem liberdade, né? Então, você sente que eles estão com medo? Tipo, dá medo? Fala, porra, cara, eu tenho uma opinião, é minha especialidade, eu sei o que eu tô falando, eu tenho minha carreira, eu sou o top da cadeia alimentar. Mas, pô, eu vou lá pra me expor, e aí a galera que não quer escutar o que eu tenho a falar, simplesmente por ideologia, simplesmente por questão, você tá falando que você tá defendendo político tal. Cara, imagina o medo que esse cara fica disso. Muito. Eu vou arriscar minha carreira, eu vou arriscar minha imagem, eu vou arriscar muitas vezes até minha família, porque a galera toma toma umas decisões horríveis. Pega a mocinha lá, a enfermeira que foi vacinada, a primeira que foi vacinada. Cara, a vida dela virou de ponta cabeça só porque ela foi a primeira que tomou a vacina. Sim. Que virou uma briga política. Olha aqui, fez isso, olha aqui, não fez isso, fala isso, mas fez isso. Caralho, velho, é complicado, cara. É complicado mesmo. Eu acho que faltou muito disso mesmo, a gente pegar esses grandes especialistas, essas grandes referências aí do Brasil. A gente não é um país que produz muitos cientistas, mas nós temos. Querendo ou não, a gente tem um número aí de médicos realmente tem. Cara, para colocar 5 conversando e tomando uma decisão, tem, cara. E tem e sobra. Sim. A gente teve muito viés político, realmente, pensando em lockdown, pensando, talvez, né, teve muito, a palavra final é do político, não tem jeito, o governador, ele que vai decidir, o prefeito, ele que vai decidir, mas eu esperaria mais, realmente, cara, da classe médica, de alguma forma, se juntar mais, o CFM podia ser mais forte nesse sentido, falar, pessoal, vamos lá, isso daqui é errado, isso daqui não é errado. Tá? Pelo menos pensando numa heterogeneia, falar, não, isso daqui eu sei que vai fazer mal, ou a probabilidade de fazer mal é maior. Então a gente podia ter tido um pouco mais dessa força de um órgão que é relativamente forte no Brasil. Relativamente não, né? É forte. É forte, cara. É forte. Só que assim, a gente também não pode só pegar as instituições brasileiras, né, André? Eu estava pensando, como a gente foi falando, a CFM, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Nossa, horrível, né, cara? Eles também são. Isso que a galera muitas vezes também tem uma certa dificuldade para ter noção, né? Quem que cria aquilo? Quem que financia aquilo? Quem que paga por aquilo? Quem tá lá para falar as coisas? Não deixa de ser representante de certos países com certos interesses. Eles têm um interesse para o que vai. Quanto mais você paga, quanto mais gente você tem lá, eles ainda seguem ordens. Eles não são realmente livres para poder falar e para poder fazer. Certo? Pandemias é um tópico que vem sendo procurado, que vem sendo estudado há muito tempo, cara. Essa não é a primeira pandemia da humanidade. De uma maneira ou outra, já vinha sendo dito, cara, um momento vai acontecer, uma hora vai ter. E a gente não fez nada para isso, né? A própria Organização Mundial da Saúde não fez nada para isso acontecer. Não sei realmente como é que é a dinâmica, mas é extremamente político. É que nem uma ONU da vida, né? Isso é relativamente novo aqui no Brasil, né, André? Mas, assim, na Ásia, Ásia, África... SARS, MARS, e aí vai por... Isso já era uma coisa que vem, certo? Cara, ebola, né? Você fala, tem grandes virologistas, grandes médicos que são especialistas, assim, né? Tem médico que fizeram medicação para ebola, que hoje é relativamente boa medicação, diminuiu a taxa de mortalidade. Então, assim, tem muita gente boa, muita gente que já passou por uma série de situações parecidas com isso, só que eles não foram ouvidos. Eu acho que é isso também, sabe? Você fala assim, faça isso, mas o pessoal, mas isso vai ajudar financeiramente? Isso não vai assustar, não vai atrapalhar com a economia? Então deixa de lado, vamos focar na economia, depois a gente vê o que acontece.
Então, assim, tem muito viés político, muito viés econômico, isso é fato, né, André? Mas o mundo é assim, não é agora, não é no Brasil, não é no estado de São Paulo, a gente tem que ter essa cabeça aberta. Eu acho que o mais importante daqui, essa discussão que nós estamos fazendo, é realmente para abrir a cabeça do pessoal. Ah, como que é no seu estado? Seu estado está ruim? Ah, e o Brasil? O Brasil está ruim? E na Europa? Está tudo bem na Europa? E nos Estados Unidos? Está tudo bem? E a Organização Mundial da Saúde, realmente eles são competentes? Eles que eram para ter muito informações, eles apresentaram alguma coisa para a gente que realmente era efetivo? Eles ficaram dependendo de uma série de companhias. Essas companhias fizeram as vacinas, a partir de então eles começaram a fazer análise e ver se realmente essas vacinas são eficazes ou não. Será que a Organização Mundial da Saúde não teria que ter, de repente, já alguma coisa meio que pronta, já algumas formas de contingência para não acontecer estratégias, né? Estratégias, planejamento, linha de comunicação. É exatamente isso. E a gente vive num momento muito complicado. Cara, só para você pensar, a Pfizer chegou pro próprio governo americano e falou que ia vender as vacinas dela para quem quisesse. E o governo solicitou, falou, a gente te dá dinheiro, bastante dinheiro, quase um cheque em branco, só que a gente quer que fique todas as vacinas aqui dentro. E uma companhia virou pro país e falou, não. E foi a primeira vacina que apareceu, né? A Pfizer, querendo ou não, foi a primeira que veio. Tem a briga com a Sputnik, a Sputnik foi a primeira que tentou fazer registro, não sei o quê, aí a briga Estados Unidos, Rússia, pelo amor de Deus, é mais velho que andar pra frente, e ficou nessa, desde o homem indo pra lua, eles estão briga com isso, quem vai ser o primeiro para fazer isso ou aquilo. Sim. Mas uma companhia ter mais poder, entre aspas, assim, do que um governo. E não é qualquer governo, né? A gente não tava falando da república ali da esquina. É os Estados Unidos. E imagina dentro da ONU. Você acha que não vai ter essa briga entre vários países pensando naquilo? A China, com aquela questão, o mundo inteiro olhando e falando, vamos responsabilizar, foi ou não foi culpa deles? Aí vem a pergunta, foi feito ou não foi feito em laboratório esse bicho? Ah, não, que não foi feito, que foi feito, que escapou, que não foi aquilo. Aí alguém aparece com uma coisa, não, foi um vírus do HIV modificado, que lá atrás teve isso, teve tudo isso foi colocado, foi publicado em revistas grandes. Aí começa a colocar em xeque essas revistas. Também, que eram centros de informações super confiáveis. Ninguém questionava. Cara, tá lá, acabou. Não vou falar mais nisso. Aí eles publicam uma coisa dessa, aí depois volta atrás, aí fala que não, aí que mudou e que não é isso. Aí você fala, o pouquinho de segurança que eu tinha, o pouquinho de lugar para me apegar, sabe? O único corrimãozinho que eu tinha, até ele desapareceu. Sim. Não tem mais, cara. Tipo, não tem para onde correr. E aí eu acho que só pra terminar o pensamento era tipo, e se não tem pra onde correr, o que a gente tem que fazer? Pelo menos se juntar pra pensar o que a gente vai fazer e ser crítico na questão, você acabou de me falar, Cauezão, que, sei lá, molho de tomate cura tal coisa. Não é já no primeiro momento ridicularizar, falar, tá tudo errado, tá falando loucura. Ou se não, pelo contrário, nossa, descobri isso, agora eu vou espalhar pra todo mundo que o tomate faz isso. Cara, tem aqueles 5 minutos de pensar, velho. Deixa eu ver o que o cara acabou de me falar, deixa eu pesquisar em alguns lugares, deixa eu usar o que eu também sei um pouco. Sim. Se a gente tá falando de medicina, se você é médico, você também tem que ter um pouco de senso crítico, falar se isso faz sentido dentro daquilo que você entende. E se não faz sentido, deixa eu ir atrás para ver se tem alguma justificativa mesmo que eu tô deixando passar. Certo? E se tem sentido, deixa eu conferir realmente para ver se... Não, porque bate muito com o que eu tô pensando, eu já vou apoiar logo em seguida. Dá uma checada, pelo menos, também, para ver se tá tudo certo, né? André, eu acho que é muito abrangente, né? Realmente é tudo muito, muito complicado. Eu acho que esses jornais, talvez, que lançaram uma série de coisas, a gente tem que dar um ponto positivo para eles, que eles foram corajosos, pelo menos. Sim. Teve alguns que... Opa, peraí, vamos diminuir nossa produção, vamos colocar algumas coisas mais simples, algumas coisas que ninguém vai questionar. E outros já não, começaram a jogar um monte de coisa aí, mesmo jornais conceituados aí no mundo médico. Foi bom? Talvez não, mas eles tiveram coragem. Então eu vejo isso como algo positivo, de alguma forma, tá? E aí depende muito do médico. O médico, ele tem que ter essa visão. Não é porque o Lancet, porque NHS, porque... pegar grandes instituições fizeram uma coisa que eu vou acreditar, fechar os olhos e vou fazer exatamente igual. É importante. Se a gente pensar, poxa, foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos,
Será que a população estadunidense tem a mesma reação da população brasileira, do Nordeste, do Norte, do Sul, exatamente igual? A gente sabe que as pessoas não são iguais. Então, não é porque uma pesquisa lá foi, uma vacina deu uma taxa de 90%, que aqui no Brasil também vai dar 90%. Então, essas pequenas características realmente mudam tudo. Eu acho que o médico, a gente tem que ser crítico, independente... Só que tem que ser crítico assim, batendo papo, cara. Pô, a sua opinião não é a mesma que a minha, legal, coloque seus pontos, eu vou pôr o meu, e a gente vai discutir, de forma, assim, realmente discutindo. Só que realmente, em algum momento, muitas pessoas acabam perdendo isso, acabam partindo para baixarias, coisa que não engrandece ninguém. Fica agressivo, né? Parece que por eu estar... Não é que eu duvido, vamos lá. Você mais uma vez, usando um exemplo prático. Você vem e me apresenta uma informação. No primeiro momento, é muito comum e muito natural eu questionar algumas coisas. Sim. Você fala, olha, beleza, todo mundo que tomou tal coisa, aconteceu tal coisa. Aí o outro que fala, mas todo mundo que bebeu água também fez isso. Tá, beleza. Vamos falar de número. Quantos números você tá falando? Quantas pessoas foram? Onde foi? De que jeito foi? Não é que esse questionamento, eu tô duvidando do que você tá falando. Sim. Mas eu quero realmente me aprofundar, entender mais, certo? Não simplesmente pegar a sua tese e acreditar na tua tese. Eu quero ver toda a dissertação, tudo que você vai colocar e apresentar. E eu vou ter dúvidas e eu vou questionar. Aí tem alguns momentos que a pessoa se sente ofendida porque eu tô fazendo esse tipo de pergunta. Sim. Você viu que saiu em tal lugar? Eu falei, que lugar que é esse? Que tal lugar? Pô, você recebeu essa mensagem, você recebeu essa notícia direto da fonte principal? Porque vamos dizer que seja lá, tá escrito, o Lancet disse tal coisa. Cara, você pelo menos viu se o Lancet falou isso mesmo? Porque chegava alguns momentos que a conversa parava muito no raso, porque não tinha mais como ir pra frente. Sim. Não, foi sim, mas da onde você recebeu essa informação? A gente tá falando de pessoas... A gente não tá falando de pessoas leigas. Não. Certo? A gente tá falando de médicos e pessoas que têm especialidade, residência. Não, foi no WhatsApp que eu recebi. Sim. Aí você pega, você abre o Lancet, você vai passando, você vai procurando, você fala, cara, eu não tô achando aqui isso que você tá me falando. Tá me chamando de mentiroso? Fala, não, cara, eu só tô dizendo que eu não tô achando essa informação aqui na página oficial. E a conversa já fica nesse nível, sabe? Já fica agressivo nesse momento. Sim. Eu acho que a gente perdeu um pouco da credibilidade, né? Para você ver, apenas um exemplo, a gente tem um profissional que não é médico, mas hoje é um dos caras que fala de alguma coisa de Covid e ele é um dos mais respeitados, né? Então a gente tem um biólogo brasileiro que ele é bom, certo. Ele tem um conteúdo bacana, em algumas coisas eu concordo, outras não, mas para alguns ele é referência. Sim. E o médico, que de repente é pneumologista, que está trabalhando com vírus há 30 anos, virologista especializado, doc, pós-doc, esse não tem, ele não consegue passar a visão dele, porque de repente ele é aquela pessoa que estudou extremamente, muito, e ele não consegue vir na internet e falar. Então você vê que essa desunião aparece por aí, cara, a partir do momento que um outro profissional que poderia estar junto, poderia fazer parte da comissão, mas ele acabou ganhando, se tornando uma referência. Sim. Não que ele não faça jus a isso, eu acho que não criando nenhuma crítica nisso, mas só mostrando que o médico realmente perdeu espaço. Sim. A partir do momento que o médico ele não é o referência, então, assim, eu acho que faltou muito isso mesmo, cara, de pegar grandes especialistas, pessoas conceituadas, sentar e começar a discutir e falar, não, a gente não sabe nada, beleza, mas a partir de agora a gente vai começar a criar algumas coisas e em um determinado momento a gente vai conseguir mostrar que isso é mais eficaz, isso não é. Sim. Então, é uma pena, uma grande pena que realmente a gente não teve essa união. Eu acho que até a internet é uma maneira de você distribuir certas informações e certos pontos. Porém, não é que você tem que criar, você tem que ir para a internet para isso chegar. Teria que ser uma instituição que estaria ali por trás, certo? Uma instituição realmente que tenha um embasamento, que serve para isso, que a função dessa instituição é para isso. Cara, você tem a Sociedade Brasileira de Pneumo, você tem a Sociedade Brasileira de Infecto, certo? Que seriam duas sociedades que poderiam completamente trabalhar juntos. E ainda tem os médicos que fazem intersecção, que eles estão nos dois, o campo dele acaba passando entre um outro, eles se especializam realmente, como você falou, virologia, e ainda não é qualquer vírus, pode ser até realmente os vinculados a problemas respiratórios. Sim. E eu acho que gerou medo, cara. Na minha opinião, a galera que é boa mesmo, que sabe o que tá fazendo, que sabe o que tem para falar e sabe como fazer as coisas, tem medo do que causa.
Porque você chega com uma intenção de passar informação, de sentar, de falar, e falar, cara, isso aqui vem uma enxurrada de coisas em cima de você que você não estava preparado para aquilo. Aí você fala, vale a pena passar por tudo isso? Eu tenho realmente... Eu não achava que precisaria ter coragem para falar uma coisa dessa. E muitas vezes você tem realmente que falar e elogiar o cara. Cara, como você colocou dos jornais, você teve coragem. Coragem de fazer o quê? O que é esperado? Certo? É aquele famoso, você precisa ter coragem para atravessar na faixa no sinal vermelho? O sinal vermelho para o carro, sinal verde para o pedestre. Na faixa, você vai atravessar. Você tem que ter coragem para fazer isso? E hoje a gente vive uma situação que sim. Sim. Porque se o cara vê que você tá atravessando a rua nesse momento, ele ainda olha para você, mira e tenta passar por cima. Exato, boa analogia, cara. Que situação complicada que a gente fica, né? Eu não quero nem pensar no que esse vídeo pode causar, mas a gente não tem muito problema nesse momento com isso. Acredito que a gente ainda não tem zero de relevância para muita coisa. Mas a ideia, o intuito era mais conversar mesmo, né? Mas só uma visão crítica, né, André? A gente não está criticando, assim, tanto nós como médicos de família, a gente ficou muito amarrado e a gente também, a nossa própria Sociedade de Medicina da Família também criou algumas coisas, mas também deixou a desejar. Sim. Nós, como médicos, deixamos a desejar, a gente podia ser mais participativo. Vamos unir 10 pessoas, essas 10 pessoas unem 50, de 50 unem 100. Cara, a gente errou também, todo mundo tá no mesmo barco. E aí vem a pergunta, se você toma essa decisão e fala, vou fazer isso, você tá sendo médico ou você tá sendo político? Aí você começa a entrar de novo naquele negócio. Pô, eu sou uma pessoa que não quero me envolver com esse tipo de coisa. Mas e se eu não me envolver, eu também tô sendo omisso? Ou não tô sendo omisso? A gente precisa desse movimento até para as pessoas que não falam nada e que preferem se resguardar muitas vezes, que tem certos momentos que tem um embasamento que você tem que se pronunciar, principalmente se é a tua função. Fala, não concordo. Porque eu tenho muitos conhecidos, tenho muitos amigos que estão vivendo toda essa situação, e o cara fala, eu não tô nem aí. Se eu chego para dar meu plantão, chegou lá da coordenação, uma receita impressa, e é isso que vai fazer que eu não vou bater a cabeça, eu tenho medo, cara. Eu vou perder meu plantão, os caras vão me caçar, os caras vão fazer isso. Ou pelo contrário, se eu chego com a minha receita lá e quero colocar essa receita, eu também não faço. Então é os dois lados. Até o cara que acredita, ele não faz porque tem medo, porque vai que também vão me perseguir porque eu não tô fazendo o que eles lá em cima, ou que a diretoria, ou que a coordenação, ou que não sei o que eles vão falar, que não deixa de ser cargos políticos, né? Porque muitas vezes quando você tá na administração, quando você é o CEO de um hospital, ou você é o presidente do hospital, duvido que você tá sentado atendendo o paciente, cara. Não dá tempo. Não é essa a tua função. Certo? Então, é falar com pessoas, é movimentar a galera, é tomar decisões. E muitas vezes esse cara não senta com todo mundo para conversar. Vai ser assim? Acabou? Bora. Próxima página. Porque não tem o que fazer. Ou vai para frente, ou fica parado. Parado não dá, a gente tem que ir para frente. Então vamos desse jeito. Aí socos e solavancos, tá bom, errei. Aí tem alguns que aceitam. Errei, vamos mudar, vamos fazer isso agora. Porque agora a gente tá no futuro, a gente sabe muita coisa que a gente não sabia no passado. Certo? Eu não tinha a mínima coragem, eu nem teria a mínima prepotência de lá atrás tentar conversar sobre um tópico sobre o que está acontecendo agora. Mas depois de um ano, cara, já aconteceu algumas coisas, já vimos muitas coisas. Sim. Já foi mostrado por A mais B muitas coisas. E a galera continua batendo na mesma tecla. E geralmente essa galera que tem muito a dizer é uma galera que não tem muito embasamento na questão da saúde, não tem muito embasamento na questão da pesquisa, é simplesmente eu quero falar porque eu tenho minha opinião e eu quero jogar isso pra fora, sabe? Eu tenho uma necessidade de falar, levantar a mão e falar alguma coisa, mas fala, Juninho, a gente tá falando aqui sobre engenharia, o senhor é engenheiro? Não sou. Então por que o senhor tá falando que tem que colocar 10 sacos de concreto aqui? Parece boba uma discussão, mas é muitas vezes o que acontece. Sim. Olha, tem uma fórmula, a gente vai seguir essa fórmula foi criada há não sei quantos anos atrás, a gente vem trabalhando em cima dela, a gente sabe o quanto de concreto precisa para levantar uma casa. Aí chega uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que nunca fez nada na questão de engenharia, nunca colocou um tijolo em cima do outro, olha do lado e fala, acho que precisa colocar uns 3, 4 sacos a mais, hein? É melhor garantir... Aí faz uma frase de efeito. O prevenido morreu de velho, hein?
Mas que lógica tem isso? Parece bonito muitas vezes o discurso que o cara faz. E se tem pessoas, isso que eu gostaria também de colocar, que existem pessoas que a habilidade deles é falar, cara. Sim. Você pode dar qualquer tópico pra ele. O bicho consegue defender e falar, e a oralidade dele é muito boa, a escolha de lexical dele, de palavras, é muito chique. Tem muita hora que você fala, pô, eu vou acreditar no que esse cara tá falando. Do que ele tá falando? Ah, de um bicho aí novo que descobriu na Amazônia. Ainda mais quando a galera tem dificuldade de lidar com a área, por exemplo, a medicina é muito grande, cara, tem muita coisa. É difícil você pensar que tem alguém que sabe tudo sobre medicina. Não, por isso que tem Não, especialidades. fato. Então tem espaço para alguém chegar lá e falar o que quiser e de vez em quando passar pela verdade. Só que você pode enganar muita gente por um pouco período de tempo. Você não vai conseguir enganar muita gente toda hora. Sim. E aí chega esse momento e a galera escolhe ficar quieto, porque eu não tô afim, cara. Eu não tô afim de me desgastar, eu não tô afim de ter esse tipo de discussão. E eu tenho medo. Se eu conheço uma pessoa nova, hoje em dia, cara, você parece que tá pisando em ovos com um monte de coisa. Exato. O cara te pergunta uma coisa, o cara fala, ele quer saber meu posicionamento sobre tal coisa, hein? Quer saber se eu prescrevo, se eu não prescrevo, se eu dou antibiótico, se eu não dou antibiótico. Eu falo, não, você fala, não, vou tomar água, tchau. É complicado. É muito complicado, cara. É muito complicado porque hoje, né, o que dá respaldo mais pra gente é realmente pensando nas evidências científicas. E aí, quando você não tem evidências científicas, o que você faz? E aí? Se você fala, pô, essa doença aqui, como que eu trato ela? Eu olho na literatura, falo, caramba, não tem nada. Ah, tem, mas, assim, funciona aqui, funciona ali, mais ou menos. O que eu vou fazer? Então, isso é algo muito, muito difícil, é algo que realmente não é comum na medicina, né, cara? Na grande maioria, vou tratar um paciente com miastenia graves, mieloma múltiplo. Cara, eu não sei, mas se eu pegar um livro lá, ou se eu pegar uma referência, um artigo bacana na internet, vai estar lá escrito como eu vou fazer aquele tratamento, independente de ser uma doença rara ou não. Sim. Mas a partir do momento que você tem uma doença que é muito, muito comum e você não tem realmente um respaldo científico para sair tratando, é muito difícil para o médico, né, cara? Por isso que a gente vive aí esse mundo ainda. Se tivesse um respaldo, muitas pessoas iriam falar: não, mas isso aqui tá aqui, mas eu acho que não é assim, vou fazer diferente. Já iria ter algumas pessoas que poderiam fazer dessa forma. A partir do momento que a gente tem muita discussão e não tem realmente esse documento falando o que a gente deve fazer, ainda dificulta ainda mais. O que não, sim, assim, eu acho que também tem o viés não necessariamente só negativo, porque se você fizesse também algo, falar assim, vou sair dando ivermectina e astromicina e paracetamol para todo mundo, independente dos sinais e sintomas da pessoa, só porque ela foi diagnosticada com Covid, também não necessariamente isso é o correto, sim, né? Então, é isso. A gente tem que manter essa postura crítica, André. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que essa postura que a gente tem aqui no podcast, a gente vem fazendo isso já há algum tempo já. E, assim, pessoas podem concordar, podem não concordar. A única coisa que a gente pede é respeito, né? Não concorda? Opa, vamos escrever, vamos bater um papo, não tem problema nenhum, né? Se vocês não concordarem, é até bom. A gente quer conhecer outra visão. E é dessa forma que o ser humano vem aprendendo as coisas, né? Você pega a Europa, tem países que são extremamente bem desenvolvidos, a Austrália, por quê? Porque em algum momento tiveram discussão, chegaram com uma ideia, opa, essa ideia é boa, mas chegou alguém aqui e falou, opa, essa ideia é melhor. Opa, legal, sua ideia é evolução, né? Cara, você vai crescendo, né? Eu acho que isso que a gente falou que faltou, e se começar a acontecer daqui para frente, vai ser ótimo. Certo, com certeza. Cauê, o intuito muito da gente, do MedZD, sempre foi nessa questão da prova, sempre foi nessa questão de sentar e falar com a galera sobre a prova de revalidação, da UFMT, do Revalida, e assim por diante. Porém, esses tópicos, cara, não tem muito como escapar, ele faz parte de tudo. Você vai estar fazendo a tua prova, provavelmente, nos próximos anos de máscara, certo? Sim. Não tem como falar para você que isso não faz parte. Sim. Em alguns momentos você vai ser questionado sobre algum tipo de conduta levando à pandemia. Não acredito que eles vão perguntar se você acha que está certo ou errado certas coisas. Mas, por exemplo, entender como que é esse processo todo, aonde que você tem que procurar resposta, o que o Ministério fala, isso são coisas que você tem que ter um comichão lá dentro para você dar essa atualizada para o resto da tua vida. Sim. Certo? Se eu aprendi um remédio, um tratamento para hipertensão hoje, não significa que daqui a 10 anos vai ser o mesmo. Então você precisa se atualizar, você precisa ter esse costume de dar like no Facebook, não só na página que você gosta do artista ou do cantor,
Mas, cara, o ministério tá ali no meio, as revistas científicas tá ali no meio, de vez em quando entra uma leitura no teu feed que não era muito o que você estava procurando, mas te chamou a atenção, você começa a ler e fala, pô, isso aqui me adicionou alguma coisa, deixa eu ver qual é a discussão da sociedade brasileira de tal coisa sobre um tópico que eu tive dificuldade, ou que eu tô tendo, ou que eu tô trabalhando agora, que eu tenho que ter uma opinião legal sobre isso. Então, pro candidato, tanto para aquele que já passou, precisa manter isso, e tanto para o que não passou ainda que tá, ele tem que se manter atualizado, porque pode gerar questões onde você vai ter que dar uma escolha, ou você vai ter que fazer alguma coisa relacionada a certos tópicos que não são preto no branco. Eles são muito pequenos nas provas, geralmente eles não vão tentar combater ou vão tentar colocar para você o veredito, não vai ser nunca uma questão, olha, faça a solução para a pandemia em 15 linhas. Não vai ser isso, mas aparece na prova. Já apareceu no Revalida perguntas onde o Covid foi mencionado, onde você tinha que analisar gráfico, onde você tinha que ver alguma coisinha. Então a pandemia vai fazer parte das próximas provas, sim. Num futuro vai ter um tratamento pré-determinado, porque a ciência um dia vai bater o martelo e falar o que dá, o que não dá mais para fazer. Tá? E quando que eu vou descobrir isso? Depende de você. Você pode descobrir junto com os primeiros, porque você acompanha notícias, porque você tem leituras sobre os tópicos que te agradam, e não só sobre isso, sobre medicina em geral, para entender uma coisa ou outra. E esse era o momento que a gente achou que relevante de falar alguma coisa sobre isso. Porque eu acho que a gente continua leigo no assunto, né? A gente não sabe, mas eu acho que nós fazemos parte da grande maioria, porque não tem muita gente que sabe quase nada sobre. Na verdade, tem muita gente que não sabe quase nada sobre o tópico, mesmo estando dentro da área da medicina. As poucas pessoas que estão começando a descobrir ou realmente ter certeza de certas coisas é muito novo, é muito pequeno ainda e está tendo que ser difundido lentamente, né, no meio médico. E assim a gente mostra que tem que ter esse contato com o que está acontecendo em volta de você. Mesmo que você está tendo uma prova, não significa que o mundo parou. Certo? Ele continua se movendo e algumas vezes essas informações novas vão fazer parte da tua vida, vão fazer parte da tua prova naquele momento, tá? E no futuro acho que a gente vai tentar fazer umas coisinhas diferentes, vai trazer a galera de fora para conversar sobre outros tópicos, tanto de revalidação e de opções, né, do movimento médico, como você pode trabalhar aqui no Brasil, como você pode trabalhar na Argentina, na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos e também na Austrália e por aí vai. Acho que acho que fica mais ou menos esse foco, porque é de interesse de todo mundo que está fazendo Revalida entender as opções que tem também, e de pessoas que estão pensando em sair do Brasil para estudar medicina, né? Acaba misturando toda essa galera no mesmo pote. Então acho que isso é uma informação que vale a pena ser mencionada e vale a pena ser discutida, né, Cauezão? Perfeito, André. Concordo 100%, cara. Acho que essa é a ideia. E a ideia é realmente também, nos próximos podcasts, a gente trazer mais pessoas para falar de revalidação, para falar também um pouco sobre como está naquele determinado país. A gente tem alguns contatos fora do Brasil, então a gente vai trazer para poder agregar mesmo. Falar, pô, será que essa pessoa vai discordar com tudo que a gente falou hoje? Pode ser. A gente vai conversar. Seria até legal falar sobre pandemia diferente, a pandemia no Brasil, a pandemia Sim. aqui, a pandemia ali. Seria legal ver como que cada lugar teve o approach e como o profissional que está fazendo e que está trabalhando com isso tem o ponto Sim. de vista, né? Que é diferente Sim. você pegar no jornal e falar, o presidente de tal lugar falou tal coisa. A pegar o médico que está lá na porta realmente atendendo, que está realmente mexendo com a população, ver tudo que ele está passando e é uma coisa mais próxima, é uma coisa que eu me sinto mais familiarizado. Mais familiarizado com, e tipo, me agrega, pô, o cara tá fazendo dessa maneira, o que dá para fazer aqui que eu achei legal de lá, que eu não tinha pensado antes, que eu posso colocar dentro do consultório, porque eu posso ajudar meu paciente de uma maneira melhor, né? Perfeito, por que não? Perfeito. Por que não? Exatamente. Não é porque hoje a gente tem uma conduta, entre aspas, conservadora, tratando de um jeito que a gente imagina que não está causando nenhuma iatrogenia para o paciente, pode ser que tenha algo melhor, que outras pessoas já façam melhor, e a gente discutindo pode, peraí, eu acho que isso é legal, isso aqui eu acho que eu posso testar, e não vou causar uma heterogenia, eu sei que tem uma certa segurança, não vou causar mal até na questão do acolhimento, né, Cauê? Até do jeito Sim. que você sente, conversa com o paciente, porque o bicho tá sofrendo como a gente, cara. Muito.
Não tem como falar que ninguém vai pro médico feliz, né? Ninguém tá lá no médico falando, pô, hoje é minha terça-feira, eu quero ir no médico. Geralmente você tá lá porque você tá mal, ou porque você tem algum problema, ou porque você tem alguma dúvida. Até a Fato. maneira de abordar o tópico, pô, aqui a gente fala dessa maneira, a gente conversa desse jeito. A gente sabe que vai ter essa questão da complicação da saúde mental, a gente já está se preparando para isso. A gente já faz o meio de campo já na primeira conversa, pergunta se tem alguma dúvida, se ficou tudo bem, pode voltar aqui de novo, tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Essas coisinhas que... Isso é tratamento também e não tem nada a ver com bula, não tem nada a ver com engolir comprimido. E você Sem dúvida. causa um bem-estar para o teu paciente, você causa uma sensação um pouquinho, você tira um pouco daquela sensação de agonia, de ansiedade. Você se torna o corrimão que a gente queria ter. Fala, Sim. pô, eu não tenho esse corrimão, mas eu posso ser para alguém? Posso. Exato. Então, para essa pessoa, pelo menos eu vou tirar a agonia dela. Eu queria que tirassem essa agonia de mim, eu não tenho essa pessoa agora, então beleza. Sim. Pelo menos eu consigo ser para outra. Não, isso acontece muito, André. Muito paciente, tô com taquicardia, você vai ver a frequência cardíaca 110, tá com frequência respiratória aumentada, você faz tudo, o paciente nada. Tipo, eu tenho paciente que chegou a fazer 2 PCR, os 2 negativos, e o paciente estava assintomático. Você vai ver, realmente, o paciente não tem, né? Mas acontece muito, sem dúvida nenhuma, Cara, tá acontecendo somatização bastante. vai ter, cara. Não tem como. Ele liga a TV. Tá morrendo, tá acontecendo isso, não sei o quê. Sim. Vai o pouquinho que sai de casa para ir na farmácia para comprar comida. Quando vê alguém lá, já fica com medo de chegar perto ou não chegar perto. Chega de longe. As primeiras coisas que vão falar não é mais o tempo, né? É a pandemia. Antes falava, vai chover, não vai chover, tá calor, não tá? Nossa, que horror. Não tá, vai faltar água. Não, agora a questão é pandemia. Tá tudo bem na tua casa? Tá? Alguém ficou doente? Alguém pegou Covid? Ah, meu avô pegou. Morreu ou não morreu? O que aconteceu? O que ele tomou? O que deram para ele? O que foi? O que fez? Aí você chega em casa e fala, olha, eu fui pra rua, eu fui pegar o pão, aconteceu isso, isso, isso. Tal pessoa tá com Covid, tal pessoa morreu de Covid. Tal... Então começa a ser uma bola de neve junto com o desemprego que acontece, a galera começa a ter menos oportunidade de começar um trabalho novo, perde emprego. Cara, Sim. isso é uma panela de pressão gigantesca. Não, é uma reação em cadeia, André. Criança, por exemplo, fui no oftalmologista recentemente, ela colocou uma pesquisa que realmente as crianças estão sendo muito afetadas. Imagina as crianças no videogame 12 horas por dia, cara, É. durante um ano. A taxa de miopia no Japão está lá em cima, no Brasil vai subir, já está, sem dúvida, está subindo. Casos de transtorno de ansiedade generalizado lá em cima. E o pior de tudo é que a gente não está preparado para isso, né? Você pega E vai ter profissionais... que pagar o preço lá na frente. Sim. E aí, a galera que tá agora no comando, que tá precisando realmente sentar e dar uma linha, uma direção para tudo, fala, já não tá preocupado muito com o que tá acontecendo agora. Imagina falar, não, senhor tal, mas a preocupação aqui é o que vai acontecer daqui 5 anos ou daqui 10 anos com essa galera. Pô, daqui 5 anos já não é meu problema, daqui 5 anos não tem problema com isso. Aí fica... Isso não só no governo, eu tô falando realmente até dentro da sociedade médica, dentro do consultório. Sim. Os médicos já não estão mais preocupados com o que vai acontecer com o meu paciente daqui um mês. Fala, não, tem que atender aqui agora e acabar, e próximo, e aqui acabar e próximo. Sim. Só para cumprir meu horário, para fazer o que eu tenho que fazer e vou embora. E a dificuldade, você pega os psicólogos, os próprios médicos sobrecarregados. E sofre também, e precisa de médico, cara. precisa de São médico seres para o médico, humanos, precisa de cara. psicólogo para o psicólogo. As pessoas não entendem isso, né? O leigo, ele tem essa dificuldade, achando que o médico, os profissionais da saúde, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, que eles realmente não têm essa grande dificuldade, que eles encaram tudo de uma forma fria e toca mais um paciente. Sim. E não é assim, né? Infelizmente, a população vai estar doente, o médico, que teoricamente tem que tratar, ele vai estar doente também, então realmente vai ter uma demanda muito grande de pessoas doentes e não vai ter pessoas entre aspas, sã, para poder tratar essas pessoas que estão doentes. Então, realmente, é um problema muito grave, é algo que a gente já começa a colocar aqui em pauta e vai influenciar a nossa vida daqui não, já influencia hoje e vai continuar influenciando por um tempo. Por alguns anos. Só nesse tópico que você puxou, eu só queria, por exemplo, dar uma ideia. Para quem já está em centro de saúde, para quem já está trabalhando em UBS, cara, na minha UBS a melhor coisa que a gente fez nesse momento, que eu realmente senti uma grande diferença e fiquei muito feliz de participar, foi o cuidando do cuidador. Tem psicólogo e médico para todo mundo? Não tem. Tem psicólogo pro psicólogo e médico pro médico? Não tá tendo, tá? Então a gente criou um grupo pra gente se autoajudar, certo? Para principalmente ter um lugar para desabafar, cara.
cinco, 6 pessoas na mesma sala, a sala é grande, a gente consegue sentar e conversar, passa um pouquinho de caso, mistura um pouco de trabalho com a própria, vamos dizer, conversa, terapia, para ter um lugar para desabafar, para falar o que está sofrendo, o que está acontecendo, quais são as dificuldades que está tendo, se tem alguma coisa que a gente já consegue pensar junto para poder melhorar isso, quem está sobrecarregado, como que a gente traz números, porque sem número a gente não consegue mudar muita coisa lá dentro do posto de saúde. Então, além de você estar sofrendo, estar sentindo essa carga imensa no teu ombro, você fala, não, você ainda tem que contar as pedrinhas lá para falar para alguém quantas pedrinhas você está carregando. Cara, mas isso vira mais um trabalho. Eu sei, eu entendo. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode tirar um pouquinho de quem tá um pouco mais leve? De vez em quando um carrega um pouco mais, pro outro poder descansar, pro outro depois trocar o saco. E ter esse momento para conversar. É realmente, muitas vezes, só desabafo. Ninguém dá solução para nada. Você só tem que levantar a mão e falar, olha, eu não tô concordando com isso. Aí você senta o pau lá, fala 40 minutos quase. Eu sei que não tem solução agora, eu sei que a culpa não são de vocês, mas eu queria falar isso e você se sente um pouco melhor, cara. Sim. Você se sente um pouco melhor e ajuda você a chegar na próxima segunda-feira. Fato. Acho que isso é muito importante e tem que crescer, cara. Essa não discussão, mas realmente essa união. À medida que você passa uma dificuldade sozinho, uma coisa, se você passa uma dificuldade em 3, em 10 pessoas, é totalmente diferente. Sim, com certeza. Então, isso é importante. Acho que em alguns locais já está acontecendo isso, uma certa união. Quando todo mundo está numa situação muito ruim, chega um momento que ou você une, ou, assim, as coisas realmente você se mata, né? Ou acaba, né? Então, eu acho que isso a gente vê em alguns países que passaram por guerras, conflitos por anos aí, que conseguiram se recuperar e crescerem e se tornarem, de alguma forma, uma população mais bruta, assim, no sentido, pô, não, isso daqui é uma dificuldade, tá, vamos encarar de cabeça em pé. Então, o ser humano tem um pouco disso, né? Às vezes a gente tem que sofrer para poder aprender. Isso é uma pena, né? É muito melhor a gente ler, conhecer a história e não cometer, os mesmos erros. Mas e muitas vezes isso não acontece. O que seria o ideal não acontece, né? Beleza, André, fizemos aí um podcast longo, né? Sim. Eu acho que a gente passou a nossa mensagem. A ideia agora é nos próximos podcasts a gente trazer aí algumas pessoas para poder compartilhar a opinião delas também. E a gente, né, eu acho que foi bacana. Acho que as pessoas elas têm que realmente colocar a opinião delas, independente de qual opinião que seja. Só a única coisa que eu acho interessante é respeito, né? Tem que respeitar. Sim. Você concorda? Não concordo, tá? Vamos respeitar, vamos discutir, mas realmente esse respeito é muito importante. Isso a gente faz, né? Se a gente desagradou algum de vocês em algum momento, a gente fez isso com respeito, tá? Em momento nenhum a gente quer desrespeitar ninguém, a gente quer impor alguma coisa. Isso simplesmente é o que a gente vive na nossa prática e o que a gente está vendo, né? Talvez... E não deixa de ser um momento de desabafo também, ué. A gente conversou, colocou um monte de coisa, trocou ideia. Eu com o Cauê, a gente não pensa igual em muitas coisas, mas não deixa de dar certo muitas vezes essa dinâmica da gente conversar, porque o Cauê me abre o olho para certa coisa, eu trago uma opinião diferente, o Cauê fala, pô, isso aí também podia ser legal. E no final tem até a terceira opção, a gente não chega nem no A nem no B. Junto a gente cria o C, que era melhor que A e B. Sim, cara, sim. E é um começo de discussão, não vai ser uma coisa que vai parar o Brasil, não é um tópico que vai chamar a atenção do meio mundo, mas da galera que a gente tem já um contato, que a gente já vem aí nesses anos trabalhando junto com o MedZD, é um processo. Eu acho legal e não deixa de ser uma conversa, aproxima mais a gente troca mais informação e quem sabe de vez em quando ajuda muitas pessoas no que pode e naquilo que não pode, infelizmente a gente tenta melhorar para a próxima poder ajudar também. Perfeito, André, maravilha, muito bom, estamos juntos aí, cara, logo a gente vai gravar então o próximo podcast, pessoal, com mais alguém para a gente continuar esse bate-papo, tá legal? Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Estamos aqui juntos. Logo a gente produz um próximo podcast para vocês. Grande abraço, André. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.